Vamos colocar de pé? Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos ler aqui na segunda carta da Segunda Reis. Melhor, Segunda Reis, vamos ler aqui. Segunda Reis, capítulo 4. Aleluia. A partir do versículo de número 1. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 1. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos estar lendo até o versículo de número 7. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Está aí a palavra do Senhor. Uma das mulheres dos seguidores dos profetas gritou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora, o credor acaba de chegar para levar meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que farei em teu favor? Diz-me o que tens em casa. Ela disse: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha de azeite. Ele lhe disse: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois, entra com teu filho e fecha a porta. Coloca o azeite em todas essas vasilhas e separa as vasilhas que estiver cheia. Então ela se foi, entrou em casa com seus filhos, fechou a porta, eles lhe traziam vasilhas e ela as enchia. Quando as vasilhas ficaram cheias, ela disse ao filho: traze-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha alguma. Então o azeite só pede. Então o azeite parou. Glória a Deus. Quando nós lemos esse texto parece falar de uma mulher que tinha perdido, o texto fala, que tinha perdido o marido, e o marido ao morrer tinha lhe deixado dívidas. E agora chegam os credores para cobrar a dívida daquela mulher, daquela família. E não tendo com que pagar, eles querem agora levar os seus filhos. E ela agora, preocupada, vai ao encontro do homem de Deus. Eliseu, é o meu servo, o meu marido, ele serviu o Senhor. Ele morreu, deixou-nos dívidas, deixou-nos uma dívida, e os credores estão batendo na nossa porta, querendo que essa dívida seja paga, e nós não temos com que pagar essa dívida. Não tendo com que pagar, eles querem levar os nossos filhos, os meus filhos. Eliseu pergunta para aquela mulher: o que tens em casa? A princípio, essa mulher responde, olhando na sua casa, olhando ao seu redor, ela diz: eu não tenho simplesmente nada. E ela fala, para por um instante, ela fala: olha, eu tenho um pouquinho de azeite, mas essa quantidade de azeite é nada diante do meu problema. O profeta dá uma ordem para ela: ó, vá, peça vasilhas emprestadas a todos os seus vizinhos. Quanto mais vasilhas, melhor. Ela manda os seus filhos à procura, sair a pedir vasilhas emprestadas, leva até a sua casa, e o profeta fala: enche agora essas vasilhas de azeite. E ela começa a encher, daquela quantidade pequena de azeite, ela começa a encher várias vasilhas de azeite. Chega um momento que ela pede mais uma vasilha, como nós acabamos de ler. E um dos seus filhos responde: mãe, acabou-se as vasilhas.
Aí o texto termina como? E o azeite parou. Entenda que parar é diferente de acabar. O azeite não acabou. O que acabou foi as varas. O azeite parou. Ou seja, o milagre de Deus para a sua vida é ilimitado. É inesgotável. Aleluia. O que tu tens nessa noite? Ele quer derramar sobre você azeite. Ele quer derramar sobre você milagre. O que tu tens nessa noite? Talvez você olhe para você e fale: Senhor, eu estou aqui só um sarrafo. Não tenho nada. Você olha para você, você não encontra mais forças dentro de você. Mas Ele está insistindo em nos perguntar: o que tu tens nessa noite? Querido, nós precisamos entender que se o Senhor nos pergunta o que tu tens nessa noite, é porque Ele está vendo algo dentro de mim e dentro de você. Ele quer ouvir de você o que você tem nessa noite para entregar a Ele, nesse culto. O primeiro culto do ano. O primeiro culto de 2023. O que você tem para entregar a Deus nesse culto? O que você tem para entregar será o suficiente para Deus realizar o milagre da sua vida. Você entendeu isso? O pouquinho que você acha que é, ou aquilo que você tem, é o suficiente para Deus realizar o milagre na sua vida. Glória a Deus. É verdade. Uma certa feita, Deus estava com uma grande multidão, o povo estava faminto, e aí os discípulos preocupados: Senhor, esse povo está todo mundo desesperado, querendo comida, não tem onde nós conseguimos comida. O Senhor fala: o que tem aí no meio dessa multidão? Ah, Senhor, não tem nada. Mateus, você tem alguma coisa? Não tem. Pedro, você tem? Não. João, você tem? Não. Bartolomeu, não tenho. Fulano, você tem alguma coisa? Não tenho nada. Uma multidão. Ninguém tinha nada até encontrar um menino. Aquilo que ele tinha, que era 5 pães e quantos peixes? 2 peixinhos, era nada diante daquela multidão, mas era o que Deus precisava para realizar o milagre. Aquilo que você tem nessa noite, nesse culto, entenda e acredite, é o que Deus precisa para realizar o milagre na sua vida. E quando esse milagre ser realizado, entenda, o milagre não vai parar, porque o milagre de Deus é inesgotável. Ele sempre vai estar jorrando sobre a sua vida. Feche teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nesse primeiro culto, Pai, nós queremos nessa noite celebrar o Teu nome, adorar o Teu nome, dizer, Senhor, que o Senhor é bem-vindo neste lugar. O Senhor, Pai amado, tem a liberdade de falar conosco, de nos usar, de fazer segundo a Tua vontade. Pai amado, Pai Santo, o que eu tenho nessa noite, neste culto, eu irei entregar diante do Teu altar, Senhor. E da mesma forma, o meu irmão que veio nessa noite cultuar, adorar o Teu nome, achando que não tinha nada, mas nessa noite ele sabe que ele tem. E nessa noite todos nós iremos depositar diante do Teu altar, porque certamente é isso que o Senhor precisa para que o milagre venha acontecer na minha e nas nossas vidas, ó Pai. Nós cremos, nós acreditamos, por isso, Senhor, vai quebrando toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo, Senhor, que quer impedir da nossa adoração chegar até o Teu trono de glória, da Tua presença descer sobre esse lugar, sobre as nossas vidas. Vai repreender, ó Pai, toda barreira, em nome de Jesus Cristo. E no Senhor, nos presenteie, Senhor, nos presenteie com a Tua presença, nos enche do Teu Espírito Santo e faça um milagre, porque nós cremos, ó Pai, que esse ano é um ano de restauração, é um ano novo, é um ano, Senhor, da Tua presença, é um ano, Senhor, onde nós iremos nos encher do Teu Espírito Santo, porque essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas, esse é o desejo dessa igreja, ser cheia, uma igreja cheia da
ser cheio de ti, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos louvor aqui para nós adorarmos ao Senhor. Glória a Deus. Cadê o pessoal do louvor? Vem aqui. Aleluia. Emerson, ajuda a gente a louvar ali. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero desejar a todos um feliz ano novo. E dizer que ficamos quase 15 dias, 12, 13 dias, né, na Bahia, muito gostoso. E aqui estamos nós com as forças renovadas, revigoradas, eu espero. Os irmãos acreditem. Nós estávamos na Bahia, como a gente falou, e Yara não sentia uma dor na unha. Já no avião, entrando, já pousando, e ela já começou a espirrar já. É mole? Hoje ela falou, Marcelo, eu estou morrendo de dor de cabeça. E já está começando a coriza, aquela coisa de São Paulo. Acredita, mas faz parte, né? Mas é assim mesmo. No céu não vai ter nada disso. Glória a Deus. Tem uma canção, Jesus então. Eu vou ficar sentado porque eu não trouxe a guitarra e eu preparei o violão aqui rapidinho. eu acho que os irmãos não conhecem, ou se conhecem, ajuda a gente. Eu acho que o Emerson conhece.
de glória e louvor. Porque grande és tu. És fiel, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Digno de glória e louvor, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvor, levantamos nossas mãos, ao teu nome exaltar. existe outro Senhor igual a ti. Esse é o Aleluia. Mas é Glória a Deus. esses irmãos conhecem.
estava ouvindo ele falar e estava pensando. Vocês sabem que horas que o milagre começa? Quando a gente tem algo, quando a gente tem um pouquinho de azeite, quando a gente vem na nossa pequenez diante do Senhor, a milagre começa. Né? E sabe quando ele para? Quando nós também paramos. Nós paramos de nos mover, nós paramos de buscar, as coisas param de acontecer. Não há outro lugar, não há que nós possamos estar que não seja aqui. Amém? Vou pedir para vocês abrir. Hoje eu estou um pouquinho assim, Hebreus 11, 24, que diz assim. Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou-se ser chamado de filho de Faraó. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus, do que, por um pouco de tempo, ter gozo do pecado. Pela fé, Moisés, ele escolheu viver e voltar aqui para o seu povo, escolheu ser maltratado. Mas a questão aqui é pela fé. Pela fé nós nos movemos. Pela fé você faz coisas, pela fé você deixa de fazer coisas. Pela fé você rejeita tudo que nós nos movemos, é pela fé. Nós vamos trabalhar com esperança, com fé, que no final do mês nós vamos ter nossa recompensa. Pela fé, gente, é tudo pela fé. Tudo que nós fazemos é pela fé. Fé é crer. Então nós cremos que nós vamos chegar. Nós cremos. O que você crê? O que você acredita? Aonde você se imagina? Aonde você se imaginar, você vai chegar. Eu costumo dizer, peguei de uma pessoa que eu faço treinamento com ela, a bispa, e aí ela diz assim: sabe qual é a parte da Bíblia que você vai viver? Você não vai viver a Bíblia toda, tudo que está escrito, você não vai viver. Mas tem uma parte dela que você vai viver. E é verdade, tem uma parte dela que nós vamos viver. Nós só vamos viver aquela que nós acreditarmos. Eu acredito nessa parte, eu vou viver essa parte. Eu tive fé para ser curada, eu tive fé para um monte de coisa. Mas eu não tive fé de voltar lá e de que o Rogério ia mudar, de que o Rogério ia insistir ali. Não naquele momento, não que eu não creio, não que isso não vai acontecer, porque tem coisas que não dependem só de mim, né? Mas pela fé eu creio em alguma parte. Em outra parte eu não alcancei, eu não tive fé para alcançar. E essa é a verdade. A parte da palavra que eu vou viver é aquela que eu acredito. Se eu acreditar, se eu pegar ela, se eu disser, eu vou viver isso aqui, eu vou viver. Nós temos que nos decidir. E creio, graças e glória ao Senhor, que nós estamos aqui nesse dia de hoje. Muitos gostariam de estar aqui. Muitos, mas não tem nem força. Mas nós temos nesse dia de chuva e pela fé estarmos aqui adorando ao Senhor, né? Amém. Obrigada. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Emerson, vem aqui. O Emerson, você vai ministrar, né? Antes de você ministrar, você vai louvar um cântico para nós recolhermos as nossas ofertas. Amém. Aí já toca o barco, amém? Você que trouxe a tua oferta, você que trouxe o seu dízimo, enquanto o Emerson adora ao Senhor, você tem a oportunidade de ofertar e dizimar na casa do Senhor, amém? Mas faça isso com alegria, amém? Amém.
Muitos falam, mas é um louvor de tocar em velório, um louvor de tocar em tragédia. Irmãos, eu não sei vocês, mas o céu para mim é alegre. Aleluia. Glória a Deus, amém. Nós não podemos tirar o nosso foco do céu. Quando eu canto essa parte, então me alegrarei perto de ti, meu rei. Perto de ti, meu Deus. Nossa, é muito forte, irmãos. Eu amo esse louvor. Um dos meus louvores favoritos, está no top 2. Eu sempre canto ele quando eu posso, em casa, né? Mas, glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de orar aqui nesse momento. Eu creio que o Espírito Santo está aqui já com a gente. Quando a gente se reúne no nome dele, é a promessa dele que ele estaria. Eu creio que ele está como ele prometeu. Amém? Senhor Jesus, Espírito Santo, nós oramos a ti nessa noite. Agradecemos ao Senhor pelo Senhor estar aqui com a gente. Sabe, Jesus, não faria sentido nós nos reunirmos aqui se o Senhor não estivesse vendo, se o Senhor não estivesse recebendo. Nós nos reunimos aqui, Senhor, nessa sexta-feira à noite, não é porque é um programa divertido pra gente, ou porque é legal ver uns aos outros. Sim, há diversão em tua presença e é bom ver os nossos irmãos, mas, Senhor, nós só estamos aqui por tua causa, Jesus. Nós viemos aqui para poder te ouvir. Muitos vieram do trabalho, Senhor, para poder ouvir a tua palavra nessa noite, para poder ouvir uma mensagem do Senhor. E nós oramos para que o Senhor fale, Senhor. Eu sou limitado e o Senhor sabe muito bem disso, mas que o Senhor eu sei que o Senhor não é limitado, então fale ao coração de cada um que está aqui, Jesus. Fale ao coração de cada um que está ouvindo essa mensagem, que está vendo o vídeo, Senhor, essa live, Senhor, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa fazer com que nós possamos entender o que o Senhor quer falar conosco hoje. Espírito Santo, sem o Senhor não dá. O Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor é o motivo de nós estarmos aqui. Senhor, o Senhor é Deus e nós precisamos do Senhor. Não, Senhor, nós não pedimos a tua ajuda, nós dependemos do Senhor. Depender é totalmente diferente de pedir uma ajuda. Nós dependemos do Senhor, Jesus. Nós dependemos do Senhor para ler, para ouvir a tua mensagem e pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor. Fale ao nosso coração, Jesus. É o que nós pedimos a ti nessa noite. Que o Senhor possa abrir os olhos do nosso coração. Que caia por terra todo o espinho, que caia por terra todo o cansaço. Não, meu Deus, aquele cansaço físico, Senhor, que muitas vezes também atrapalha ouvir a mensagem, mas o espiritual, que ouve a mensagem e diz, isso não vai acontecer comigo, isso é para outra pessoa. Não, Senhor, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Nós estamos aqui sem reservas, abrimos a porta do nosso coração, meu Deus, para que o Senhor fale conosco. Muito obrigado, em nome de Jesus. Irmãos, glória a Deus, que bom estarmos aqui, mais um ano, 2023, é a primeira mensagem do ano, é o primeiro culto do ano. Teve culto de oração na segunda, mas é o primeiro culto que tem mensagem, né, que tem uma palavra. E eu fico muito honrado de poder trazer essa mensagem hoje, mas eu sei que nada é por mim, irmãos, é tudo o Espírito Santo. É Ele que me trouxe até aqui, é Ele que trouxe você até aqui em 2023. E graças a Deus o contrato está renovado para o ano de 2023. O Espírito Santo continuará com a gente, amém? Amém? Então, que o Senhor possa falar ao nosso coração no dia de hoje. Eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre o Espírito Santo. Eu acho que no domingo a gente vai ter essa conferência do avivamento, né? Então nada melhor do que a gente falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Não fui eu que quis trazer essa mensagem, foi o Espírito Santo. Ele quer falar um pouquinho dele nessa noite. Então, amém. Abra sua Bíblia em Mateus 12. É o versículo que você olha assim, não tem muito a ver com o Espírito Santo, mas é o versículo que ele falou ao meu coração e não tem outra forma de eu trazer uma mensagem, sendo que foi ele que falou isso comigo. Então, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 12. O versículo é o 43. A gente vai passar um pouquinho hoje também pela Bíblia. Eu vou citar, eu acho que se a gente pegar e abrir cada versículo pode acabar prolongando um pouquinho, mas eu falo aqui a referência para depois você poder ler na sua casa com um pouquinho mais de calma. Mateus 12, 43.
Amém? Todos acharam? Mateus 12, 43. Ele diz assim: quando um espírito impuro deixa uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não encontra. Então diz: voltarei para a casa do qual saí. Como ele encontra nessa casa? Ele volta para a sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior do que antes. Assim acontecerá com esta geração perversa. Uma coisa que eu estava lendo essa passagem, a primeira coisa que me veio à mente é aquelas pessoas que todos aqui conhecem, né? Aquela pessoa que um dia ela teve a visitação do Espírito Santo, era ex aquilo, era ex isso, e o Espírito Santo vem e trabalha, varre a casa, arruma a casa, e aí, infelizmente, por alguma questão, essa pessoa não dá mais lugar ao Espírito Santo, e o Espírito Santo sai, porque ele é gentil, ele não vai ficar ali, sabe, pressionando a pessoa, né? E aí, então, o espírito imundo que estava nela volta, encontra a casa que o Espírito Santo arrumou, que o Espírito Santo varreu, que o Espírito Santo teve um trabalho, irmãos. Ele volta, ele traz 7 com ele e aproveita, e o estado daquela pessoa é pior do que o que era antes. Irmãos, se você começar a lembrar um pouquinho da sua trajetória com Jesus, você vai lembrar que no início você não fazia ideia de nada de Espírito Santo, você não entendia o vocabulário de crente. Irmãos, muitos de nós aqui, sabe, estávamos todos perdidos, essa é a realidade. Alguns mais perdidos aos olhos da sociedade, outros menos perdidos aos olhos da sociedade, mas diante de Deus estávamos todos longe. E o Espírito Santo, quando ele entra, ele faz uma obra, irmãos, e ainda em nós ele está fazendo, de tirar tudo aquilo que você vivia antes e dar espaço para o Senhor Jesus, para que Ele habite em você. E aí as características do Espírito Santo começam a fazer parte das características suas, ele começa a influenciar o seu modo de falar, o Espírito Santo começa a influenciar o seu modo de enxergar as coisas, você tem uma visão diferente agora das pessoas que não têm o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa e essa pessoa está habitando dentro de você. E o Espírito Santo tem o maior trabalho, irmãos. Ele varre, ele limpa, mágoas, traumas, e tudo isso o Espírito Santo vai, com amor, com carinho, ele fala, não, sabe, ele vai trabalhando no nosso coração, e ele, graças ao Senhor, essa obra, ela não tem fim, ele trabalha até agora. E muitas das vezes, irmãos, a Bíblia não diz aqui o porquê que a casa que foi adornada e varrida, acredito que pelo Espírito Santo, né? A gente não vai ver o espírito imundo varrendo e arrumando nada, mas a Bíblia não diz o porquê que essa casa que foi varrida e arrumada pelo Espírito Santo, ela ficou vazia. A questão não é essa, a questão não é ficar aqui conjecturando, imaginando coisas, mas nós sabemos muito bem, no capítulo 13 existe aí a parábola do semeador, você pode ver e ler depois algumas coisas que podem fazer com que o Espírito, a palavra não consiga brotar no coração da pessoa. Mas quando eu vi essa mensagem, eu fui tomado por um desejo de agradecer ao Espírito Santo por toda a obra que ele tinha e está fazendo na minha vida. E, irmãos, olhe para o seu coração, nesse exato momento. Quanta coisa o Senhor já não varreu do seu coração? Quantas coisas o Senhor já não varreu da sua mente? Quantas coisas o Senhor não arrumou no seu coração, não arrumou na sua mente? E quais são as características do Espírito Santo? A primeira coisa que nós entendemos que o Espírito Santo faz, e que ele queria falar aqui com a gente um pouquinho, é que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia vai dizer isso, que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, nenhuma pessoa ela se converte porque ela quer se converter. A pessoa, eu estou aqui falando de conversão, é importante a gente também dar esse parêntese, porque eu não estou aqui falando de ir para a igreja, eu estou aqui falando de conversão, amém? São coisas diferentes.
Uma pessoa ela pode ir para a igreja porque ela gosta de um louvor, ela pode ir para a igreja porque, sei lá, ela está precisando então ampliar o círculo social dela, mas a conversão é uma mudança de caminho. A pessoa estava andando por um caminho, ela converte, ela muda totalmente a rota e passa a andar em um outro caminho. E quem faz isso é o Espírito Santo. Sabe, lembra daquela vez, eu não sei como você se converteu, mas aquele senso de, cara, eu preciso do Senhor Jesus. Ou até aquele senso de, cara, eu estou muito ferrado com Deus. A minha situação, ela é terrível. Eu estou no pecado, eu estou longe do Senhor. E não há esperança para mim, mas o Espírito Santo que convence do pecado, ele também convence da justiça do Senhor feita na cruz. E ele vai trabalhando no nosso coração, e ele vai abrindo espaço para o Senhor Jesus. Às vezes aquele louvor que você conhece, que você ouviu 300 vezes lá no mundo, mas teve uma vez que você ouviu e você foi quebrantado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhou no seu coração. Você se arrependeu da maneira com que você estava vivendo. E você decidiu viver uma nova vida. Você não sabia como seria, você não sabia quanto tempo duraria, mas você sabia que o Espírito Santo estava fazendo você tomar aquela decisão. E glória a Deus, estamos aqui. Então, a primeira coisa que nós entendemos é que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado. Irmãos, eu creio aqui que cada um aqui conhece alguém que precisa se converter. Na verdade, o mundo inteiro precisa, mas entenda, não é seu papel converter uma pessoa. É papel do Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não são argumentos humanos. E muitas das vezes nós falhamos, irmãos, porque nós, às vezes até no amor, queremos abrir os olhos das pessoas que estão lá fora e queremos de alguma forma usar alguma coisa para fazer com que elas abram os olhos, mas isso é papel do Espírito Santo. Sabe, quando nós queremos converter alguém pelos nossos esforços, quando nós queremos converter uma pessoa pelos nossos argumentos, pelas nossas ameaças, nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Converter alguém é papel do Espírito Santo. Não importa se você traz essa pessoa para a igreja, não importa se essa pessoa já é crente há não sei quanto tempo, quer dizer, vai na igreja há não sei quanto tempo, mas converter alguém é papel única e exclusivamente do Espírito Santo. Porque se eu convencer alguém com argumentos a entrar para a igreja, outra pessoa com argumentos melhores vai convencer essa pessoa a sair da igreja. Então, irmãos, nós só estamos aqui por causa da obra do Espírito Santo. Não foi um argumento, poxa, foi algo no seu coração. Relembre a sua conversão. Foi algo que o Espírito Santo pode ter usado uma pessoa? Pode, para te esclarecer as Escrituras. E as Escrituras testificam do Senhor. Mas, irmãos, nós precisamos entender, o papel do Espírito Santo, um dos papéis do Espírito Santo, é convencer o homem do pecado. Não tente convencer com a sua própria força. E outra coisa, não é só o pecado do início da conversão. Irmãos, a pessoa que ela tem o Espírito Santo, ela precisa ser boa de arrependimento. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela nunca vai ficar com a cerviz endurecida por muito tempo. Porque o Espírito Santo vai ficar incomodando o coração daquela pessoa. Você falou demais. Você não deveria ter falado aquilo. Você agiu de maneira grossa. Você não deveria ter feito aquilo com o seu dinheiro. O Espírito Santo é literalmente alguém que habita dentro de você. É o próprio Deus habitando dentro de você. Ele confronta você toda hora. Porque a nossa carne, ela é inclinada para as coisas do mundo. Mas é aquela loucura de ter duas naturezas dentro de nós. A natureza do Espírito Santo e a natureza da carne. E é aquela coisa que a Lumelpídio vai cantar naquele louvor Liberta-me de mim. Sabe, essa luta é constante, irmãos. Paulo vai falar que aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer eu faço. Mas uma coisa que nós precisamos entender, o Espírito Santo ele convence do pecado, ele convence do erro. Como que está o nosso coração quando nós erramos? Será que nós falamos, não, eu não errei, será que queremos colocar a culpa nos outros, como Adão fez? Será que queremos, de alguma forma, passar pano para nós mesmos? Não. O Espírito Santo, ele convence. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela precisa ser boa de arrependimento. Ela precisa ser boa de pedir perdão. Uma pessoa com o Espírito Santo vivendo dentro dela, irmãos, não tem como ela ficar muito tempo
sabendo que está errado. O Espírito Santo irá quebrar o orgulho dessa pessoa, irá quebrar o nosso orgulho e nos fazer pedir perdão. Então, o Espírito Santo ele convence o homem do pecado. E ele mostra também, né, quando errou. João 16:8, que fala que ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Uma outra coisa que o Espírito Santo nos faz, irmãos, é lembrar de tudo que as Escrituras nos falam. E glória a Deus por isso. Irmãos, sabe aquela vez que você estava fazendo, indo ter uma atitude, você lembrou de um versículo? Espírito Santo. Sabe aquela vez que você falou, poxa, mas a Bíblia diz outra coisa? É o Espírito Santo. Ali no seu coração falando, ei, calma. Ele faz você lembrar. E às vezes faz você lembrar de promessas. Faz você lembrar de palavras que foram ditas há muito tempo. Eu não sei vocês, mas já teve muitas vezes que eu estava, assim, 1 ano depois de receber uma palavra, e aí do nada eu lembro, eu falo, caramba, glória a Deus. O Espírito Santo me fez lembrar dessa palavra. Irmãos, nós precisamos manter contato com o Espírito Santo. Porque uma pessoa sem o Espírito Santo, ela não irá se arrepender. Uma pessoa sem o Espírito Santo, ela não irá pedir perdão. Uma pessoa sem o Espírito Santo não terá conversão. Ela pode entrar para a igreja, ela pode fazer toda uma coisa que o crente faz, mas o interior dela está da mesma forma. Sabe, a obra do Espírito Santo não tem como copiar, irmãos. O que muitas pessoas tentam copiar é as aparências de uma obra do Espírito Santo. Então, por exemplo, digamos que alguém que tenha o Espírito Santo, ela é generosa. Então, alguém pode, para poder se aparecer ou com outras intenções no seu coração, dar uma oferta grande e avisar as pessoas o tamanho da oferta que ela está fazendo, ou ajudar as pessoas e tirar foto enquanto faz isso para poder postar nas redes sociais e receber ali a sua glória diante dos homens. Lógico, eu não estou falando que todo mundo que faz isso tem esse intuito, mas a gente sabe que o mundo, né, muitas das vezes ele funciona dessa maneira. Mas é muito mais fácil copiar as aparências de uma obra do Espírito Santo do que realmente permitir que o Espírito Santo faça essa obra em mim. Então, a gente vai ver pessoas... É muito parecido, irmãos, mas a gente vai ver, às vezes, pessoas querendo, sei lá, cair na igreja também e dizer que é o Espírito Santo, quando, na verdade, ela mente para o pai e para a mãe. A gente vai ver pessoas dizendo que teve um encontro com Jesus, mas continua tratando mal as pessoas, continua nos mesmos vícios, nas mesmas dificuldades, sabe? Não mostra arrependimento. Essas coisas são um pouco mais difíceis de copiar. E essas coisas só o Espírito Santo pode fazer na vida de alguém. Mas voltando, o Espírito Santo ele nos faz lembrar. Sabe, talvez haja orações que você esqueceu. Talvez haja propósitos que você começou a fazer e você esqueceu durante a caminhada. O Espírito Santo ele pode te lembrar nessa noite. O Espírito Santo ele pode lembrar você de que você tem um destino, de que a sua vida não é à toa, de que você é mais do que um atendente, que você é mais do que um professor, de que você é mais do que um prestador de serviços. Você está a caminho. Acabamos de cantar aqui, da Nova Jerusalém. Irmãos, na verdade é só isso que importa. Na verdade, irmãos, é só isso que importa. O Espírito Santo nos faz lembrar, a sua vida ela é mais do que comer e beber. Como o próprio Senhor Jesus ele fala, a vida de uma pessoa não consiste nos bens que ela possui. O Espírito Santo nos faz lembrar, ele traz calma, você não é daqui. Ele nos faz então lembrar das coisas que já foram ditas. O Espírito Santo é consolador. Quantas vezes, irmãos, nós já não tivemos com o nosso coração arrasado, quebrado, moído, e o Espírito Santo nos consolou? É obra dele, irmãos. É obra dele. Quantas vezes você não estava chateado, até mesmo com a igreja, e o Espírito Santo foi lá e... calma, eu te entendo. Fizeram o mesmo com Jesus, lembra? Sabe, calma. Há outras pessoas que podem, e eu vou usar essas pessoas para curar você, calma. Sabe, o Espírito Santo, ele consola, ele nos lembra de versículos. Quantas vezes você não estava ali diante da Bíblia, ou às vezes você estava aqui, irmãos, com o seu coração quebrado, com o seu coração
contrito, e às vezes é um entoado, um louvor aqui, e você chora, era o Espírito Santo consolando você naquele momento. Quantas vezes alguém é usado aqui para te dar uma mensagem, era o Espírito Santo usando aquela pessoa, porque o Espírito Santo sabia da sua situação. A pessoa ela podia não saber, mas o Espírito Santo sabia. Quantas vezes você vai ali diante da Bíblia quebrado, você lê a palavra e você se sente ali renovado, a palavra do Senhor ela renova as suas forças. Quem faz você entender as Escrituras é o Espírito Santo, irmãos. Quando nós começamos a entender tudo que o Espírito Santo faz, a gente fala assim, tá, e o que eu faço? Nada. Você não pode fazer nada para ser salvo, irmãos. O Espírito Santo, ele precisa agir conosco com arrependimento e nós precisamos aceitar essa obra do Espírito Santo em nossa vida. Mas essa obra não é de autoria nossa, é de autoria do Espírito Santo. Então, irmãos, alguém aqui está, e é uma pergunta retórica, alguém aqui está com o coração quebrantado? Alguém aqui está passando por uma luta muito grande? O Espírito Santo é o seu consolador nessa noite. O Espírito Santo é o seu consolador. Ele vai usar as Escrituras, ele vai usar um amigo, ele vai usar um louvor para poder consolar o seu coração em nome de Jesus. Quantas vezes, irmãos, nós não estivemos diante de situações que a gente falou, agora já era, agora não sei mais, agora não sei, esse negócio de ser crente é difícil demais. Meu Deus, eu pensei que era só aceitar Jesus, mas eu não sabia que tinha... Eu aceitei Jesus e não essas provas que eu estou passando aí, misericórdia, onde é que eu assinei esse contrato, Senhor? Mas não, irmãos, o Espírito Santo é o seu consolador. Olhe para trás, quantas vezes você já não pensou em desistir? Irmãos, ver vocês aqui hoje, quando vocês olham para mim aqui hoje, eu vejo vocês aqui hoje, eu só consigo ver milagre. Irmãos, quantas vezes nós mesmos já não demos tanto trabalho com o Espírito Santo, que se fosse qualquer outro, desistia da gente. Meu Deus, teve vezes que o Espírito Santo precisou falar comigo não sei quantos anos a mesma coisa. Anos. Ah, irmão, só Ele que consegue fazer isso. E graças a Deus Ele faz porque Ele nos ama. Quantas vezes, irmãos, nós não estivemos diante de situações que a gente falou agora já era. E o Espírito Santo vem e consola. Ele vem e levanta. Como aquela pessoa que o bom samaritano, ele resgatou, assim fomos nós. Nós estávamos apanhando da vida, nós estávamos apanhando das lutas e das aflições, de espíritos imundos, nós não fazíamos a menor ideia do que fazer com a nossa vida, nós estávamos andando cegos, irmãos. Mas essa luz brilhou, o Espírito Santo veio, Ele nos consolou, Ele nos deu uma razão, Ele nos colocou o seu Espírito em nós, e nós não tínhamos valor algum para a sociedade, mas para Ele nos chama de filhos, e Ele veio, Ele morreu por nós, e o Espírito Santo nos faz lembrar, ei, o Senhor Jesus, Ele não morreu só pelo seu pastor, o Senhor Jesus não morreu só pelo líder do louvor, o Espírito Santo morreu por você também. Irmãos, em nome de Jesus, eu tenho certeza que se a obra do Espírito Santo fosse para englobar a humanidade inteira, mas deixasse o Marcelo de lado, o Espírito Santo não viria. Eu tenho certeza disso. Porque, irmãos, o Senhor não... Ou Ele ganha todo mundo, ou Ele morre por todo mundo, ou não tinha feito. E graças ao Senhor, o sangue do Senhor, Jesus, Ele nos purifica e Ele é para todos, irmãos. E o Espírito Santo, Ele nos consola, Ele nos faz lembrar que nós estamos aqui por um motivo, Ele nos faz lembrar que há mais do que emprego, do que escola, do que tudo. Um dia o Senhor Jesus rasgará os céus e nós veremos Ele, irmãos. E naquele momento, o que passará pela nossa cabeça? Eu não faço a menor ideia, mas eu espero esse dia, irmãos, eu espero esse dia. E o Espírito Santo está aqui para nos consolar. O Espírito Santo está aqui e Ele está com você mais um dia. Mais um dia. Não teve um dia que você acordou e o Espírito Santo falou assim, hoje não, mano. Hoje não, eu estou cansado. Você dá muito trabalho, de verdade. Emerson, assim, eu preciso de férias, tá? A partir de agora você vai orar para Miguel, aí eu vou pegar uns dias de férias, eu preciso esparecer a cabeça. Então Miguel aí vai receber suas orações, amém? Dentro de 2 dias úteis você recebe a resposta dele, por e-mail ou por telefone. Não, irmãos. O Espírito Santo todos os dias, e a Bíblia diz,
É a única forma mesmo. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas são novas a cada manhã. Então, irmãos, em nome de Jesus, esse Espírito Santo, o Consolador, quando você acorda, ele fala, bora para mais um dia? Eu estou aqui pronto para te fortalecer, para te ajudar, para ouvir a sua oração. Eu estou aqui para te fortalecer, eu estou aqui para consolar você. Vamos? O Senhor Jesus não desistiu de você, Deus não desistiu de você, ainda há muito o que conquistar, vai dar tudo certo. Existe alguma vez que você foi orar e Deus falou do seu coração? Não. Não quero sua oração. Não, eu estou muito ocupado. Pelo contrário. Todas as vezes que nós oramos, nós podemos não sentir, irmãos, mas Ele está lá nos ouvindo. Eu queria às vezes ter olhos para isso. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Irmãos, o Espírito Santo, Ele é consolador. A Bíblia diz em Romanos 8:26, que o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que não podem ser expressos em palavras. Você também não sabe como orar. Sabe quem te ajuda? O Espírito Santo. Irmãos, não há uma forma de orar que agrade ao Senhor. Quando eu digo uma forma de orar, eu estou dizendo palavras. Às vezes, irmãos, a minha forma de orar, ela é ela não é tão religiosa, irmãos. Sabe, quando eu estou em casa com Jesus, eu falo normalmente, porque como eu me converti muito cedo, foi assim que eu aprendi, irmãos. Eu aprendi a orar, porque assim, eu não sabia muitas palavras difíceis, então eu falava aquilo que eu entendia, mas na verdade eu olho hoje e vejo que toda oração, ela é feita através do Espírito Santo. Às vezes você está orando e agradecendo por uma coisa, aí vem o Espírito Santo e fala, não, ora por tal pessoa, aí você, meu Deus, tá bom, aí você ora por tal pessoa. Às vezes você está ali e você não sabe como orar até mesmo, mas o Espírito Santo toca o seu coração de uma tal forma que você só sabe chorar. Aquilo também é uma oração. E sabe quem está fazendo aquilo? O Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo, ele intercede por nós todos os dias. Você tem um intercessor. E esse intercessor é o Espírito Santo. Todos os dias ele está ali. Senhor, ajuda o Davi. Fortaleça esse homem. Há almas ainda. Senhor, fortaleça a Fran. Ajude ela. Há almas ainda. Então, o Espírito Santo, além de consolar, convencer do pecado, lembrar das Escrituras, ele também intercede por nós. E você só está aqui porque o Espírito Santo também intercede por você nesse exato momento. O Espírito Santo está intercedendo por mim, está intercedendo por você. Não, ele não fica assim, Senhor, o Brasil, Senhor, o Estado de São Paulo. Ele cita nomes, eu creio. Senhor, a Yara. Senhor, ela precisa de Ti. Fortalece ela, lembra ela daquela palavra lá. E, irmãos, de uma forma tão forte, tão apaixonada, que não pode ser expressa em palavras. O Espírito Santo, ele intercede por nós. Precisamos valorizar o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo, ele também revela coisas futuras. E ele também faz perceber os planos do Senhor. Simeão, em Lucas 2, Simeão, ele está ali, e foi revelado, a Bíblia diz que foi revelado pelo Espírito, que ele não morreria antes de ver o Redentor de Israel, o Senhor Jesus. Então, quando ele vê irmãos, poxa vida, como que Simeão iria saber quem era o Redentor? A Bíblia diz, irmãos, que ele olha o bebê Jesus. Era um bebê, irmãos. Assim, a gente precisa entender, eu preguei sobre isso no ano passado. Coisa simples. Jesus não estava num tecido de linho fino, com uma coroazinha na cabeça. Ele estava envolto normal, como uma criança normal. E o Espírito Santo confirma no coração de Simeão. É ele, vai até lá. E ele louva a Deus, ele dá glória a Deus. Ele fala, agora eu posso morrer em paz, porque eu vi o Redentor de Israel. O Espírito Santo é quem faz revelar coisas futuras. O Espírito Santo foi, pelo Espírito, quem arrebatou João através do Espírito foi o Espírito Santo. O Espírito Santo levou ele até o céu, ele viu as coisas futuras e escreveu o Apocalipse. Então, uma pessoa que tem o Espírito Santo, às vezes, se for da vontade do Senhor, o Senhor também revelará coisas futuras, que ainda não aconteceram. E aí você fala assim, poxa, mas não tem sentido nenhum agora. Ué, mas se precisasse ter sentido, ele não precisaria ter te revelado, né?
Poxa. Mas o Espírito Santo é quem faz isso, ele testifica, ele vai à sua frente e fala, olha, vai acontecer tal coisa. Às vezes, uma mãe, ela sente desejo de do nada de orar pelo filho, instinto de mãe, eu prefiro dizer que é o Espírito Santo. Pode ser instinto de mãe também, eu não entendo muito disso. Depois, alguma mulher que é mãe já pode vir aqui e falar outro dia. Mas o Espírito Santo, ele faz não só lembrar, mas ele mostra coisas futuras. Às vezes, pelo poder do Espírito Santo, você tem sonhos que vão se revelar daqui uma década. Às vezes, pelo poder do Espírito Santo, o Senhor ele pode te revelar um plano do Senhor. É muito importante nós focarmos nisso, porque o Espírito Santo, ele revela coisas futuras, mas que são planos do Senhor. Então, ele revela ao coração do homem, no presente, sobre coisas que o Senhor pretende fazer no futuro. Então, por exemplo, acho que teve um dia, a Daísa me contou que você teve um sonho de três filhos. Era noiva ainda. Foi o Espírito Santo falando, olha, eu vou dar 3 meninos para vocês aí, vou dar 3 bênçãos, e é vontade do Senhor isso. Por isso que, quando noiva, ela teve esse sonho. E a gente, acredito que todo mundo aqui vai ter pelo menos alguma experiência a respeito disso. Algumas que não se cumpriram ainda, então você pode estar meio assim. Outras que então já se cumpriram, você tem certeza. Mas o Espírito Santo, além de convencer do pecado, de mostrar quando errou, de ensinar e nos fazer lembrar das coisas que o Senhor tem dito, ele consola, ele intercede por nós, mas ele também revela coisas futuras. Coisas que ainda estão no coração do Senhor. Ele revela a você. Eu tenho o desejo de fazer isso. Por quê, irmãos? Lembra quando o Senhor Jesus ele fala, já não chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas os chamo amigos, porque tudo aquilo que eu tenho ouvido do Pai, eu tenho falado para vocês? Espírito Santo. Então não é mais uma relação, irmãos, de servo e Senhor. É uma relação de, tipo, filho, olha o que eu estou pensando em fazer, cara. Olha o que está no meu coração. E você fala, amém, bora. E aí o Espírito Santo vai conduzir você a orar sobre aquilo. E o Espírito Santo vai conduzir você a orar sobre aquilo. E aí eu gosto, quando sempre tem alguma coisa assim, eu gosto de ter aquela imagem na minha mente que é de um pai e uma mãe, de uma mãe fazendo um bolo. E aí ela deixa o filho colocar o leite, sabe? Aquela coisa bonitinha da criança pegando leite, colocando tudo errado o leite, assim. Eu acredito que é dessa forma, irmãos, porque é uma obra que o Senhor faria sem nós. É algo que Ele conseguiria fazer sem nós, mas Ele quer que a gente participe também. Então Ele fala, vai, coloca o leite, vai, ora sobre isso aqui, vai, ora sobre tal área. E aí a gente começa a participar daquilo, e quando o bolo está pronto, e quando a obra está pronta, a gente pode olhar e falar, caramba, Jesus, a gente fez isso, na verdade quem fez foi Ele. Mas Ele permite com que a gente participe, irmãos, eu amo isso, eu amo isso. Então o Espírito Santo, ele revela coisas futuras. A Bíblia diz também que o Espírito Santo, ele conduz no caminho. Lucas 4:1 vai dizer que o Senhor Jesus ele foi conduzido ao Espírito Santo pelo Espírito Santo ao deserto. E muitas das vezes, irmãos, alguns acontecimentos na nossa vida, na verdade, alguns não, todos, quando você entrega a sua vida para Jesus, você não vive mais a sua vida, você vive a vida que Deus quer ter aqui na terra através de você. É bem isso. Então, muitas das vezes, o Espírito Santo vai te levar a um deserto, isso é verdade. Muitas das vezes, pelo Espírito Santo, ele vai levar você a uma situação muito boa, também é verdade. O Espírito Santo, ele vai conduzir você a processos. O Espírito Santo, ele vai conduzir você no caminho. Então, às vezes é uma mudança, de repente, às vezes é uma mudança de alguma área, às vezes é uma mudança de trabalho, que você fala assim, meu Deus, mas como? E o Espírito Santo fala, cara, eu vou fazer isso. Ele que te conduz no caminho, Ele que te leva nos lugares, Ele que te tira dos lugares, Ele que abre portas, Ele que fecha portas. O Espírito Santo conduz você a situações para que o caráter de Jesus seja aperfeiçoado em nós, para que a obra do Senhor, ela possa ser cada vez mais e mais abrangente.
se a gente vai ver se a gente olhar para trás, a gente vai ver situações que o Espírito Santo agiu muito em nós, ou quebrando a gente muito fortemente, quebrando nosso orgulho, quebrando nossa maneira de pensar, ou agindo também com fé, nos fazendo desenvolver a nossa fé, uma situação que através da fé a gente conseguiu vencer, mas tudo isso é para quê? Para que cada vez a gente possa ser cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. A Bíblia diz também que o Espírito Santo ele dá poder e faz milagres. Mateus 1,18 vai dizer que Maria ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, quando essa pessoa ela tem o Espírito Santo, há também o poder. Nós precisamos lembrar que o Espírito Santo ele cura, o Espírito Santo ele restaura, o Espírito Santo ele faz milagres. E o Espírito Santo habitando em nós, ele é o poder, através de nós, para operar curas, milagres e maravilhas. Não se trata da sua forma de orar, não se trata se você fez ou não aquele jejum de 85 dias do pastor falando de tal do YouTube. É pelo Espírito Santo. Não tem nada que a gente possa fazer por nós mesmos que possa realizar uma obra que só o Espírito Santo pode realizar. Muitas das vezes eu acho que a gente esquece disso. Irmãos, eu não estou aqui pregando e falando dessa mensagem porque eu falo bem, é o Espírito Santo que trouxe essa mensagem no meu coração. Eu não estava lendo aqui e falei, poxa, olha, e pela minha própria mente trouxe essa mensagem. Eu creio que foi o Espírito Santo que gostaria de falar isso com a gente nessa noite. Então, irmãos, nós precisamos entender que o Espírito Santo ele também cura, ele também opera intervenções milagrosas, ele também chega numa situação e fala, chega, agora é cura, agora é restauração, agora é milagre, não importa se tem explicação ou não, ele é a explicação, ele é poderoso e ele opera, ele interfere, ele muda diagnósticos, situações. A gente estava aqui orando, eu vejo a irmã Cileide, eu lembro que a gente estava aqui há poucos dias orando pelo Lucas, e glória a Deus que ele está bem. E o Espírito Santo ele pode curar, restaurar e usar o que ele quer fazer, a qualquer momento, como ele quiser, para operar a sua obra. Mas ele também cura, nós não podemos esquecer disso. O Espírito Santo ele restaura, o Espírito Santo que convence, que consola, que ensina, é o mesmo que cura, que dá poder, que faz milagres. Eu gostaria de encerrar com você agora em Efésios 1,14. Abra sua Bíblia em Efésios 1,14. Só para encerrar, irmãos, rapidinho. Efésios 1, versículo 14. Diz assim, Efésios 1,14. O Espírito Santo. Versículo 13, gente. Eu vou ler o 13 primeiro. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. 14. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor de sua glória. O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. O Espírito Santo é a garantia, é o penhor, é a prova que nós estamos e seremos salvos se permanecermos firmes até o final. Então, em nome de Jesus, esse mesmo Espírito Santo que convence, que ensina, que lembra da palavra, que mostra quando errou, que consola, que intercede por nós, que revela coisas futuras, que conduz no caminho, que dá poder e faz milagres, é esse Espírito Santo que é a garantia que nós temos um lugar reservado à mesa do Cordeiro na grande ceia celestial que irá acontecer. Ele é a garantia. Você pode agradecer ao Espírito Santo hoje por tudo aquilo que Ele fez com você? Será que você pode tirar algum momento e agradecer ao Senhor por tanta paciência com você? Será que eu posso hoje tirar um tempo e agradecer ao Espírito Santo por todas as vezes que Ele não me deixou desistir? Que Ele que intercedeu por mim porque eu não orava mais?
Que Ele que foi e me lembrou de palavras que eu tinha esquecido. Que Ele foi e fez milagres quando eu já talvez não tinha mais fé. Que foi Ele que me conduziu do pecado e é graças a Ele que hoje eu estou salvo, limpo e arrumado, como aquela parábola da casa que nós vimos no início. Irmãos, o Espírito Santo fez um trabalho muito grande para que a gente possa agora viver sem perguntar as coisas para Ele, do nosso jeito. Olha o trabalho que Ele fez em você. Olha o trabalho que Ele fez em mim. Que isso gere temor no nosso coração, mas também gratidão. Não tome uma decisão sem Ele. Olha o tanto de trabalho que nós damos para Ele. Mas graças ao Senhor, Ele faz isso com alegria. Porque a Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, irmãos, essa mesma alegria que acontece quando nós permitimos com que esse Espírito Santo, que já fez tanto na nossa vida, tenha a primícia, tenha a decisão, é esse Espírito Santo que nós temos que honrar e precisamos manter ele em nosso coração, irmãos. O Espírito Santo nunca vai brigar com a gente para permanecer em nós. Se nós tirarmos os nossos olhos dele e queremos agora focar em outra coisa, infelizmente nós tiraremos ele do nosso coração. Mas em nome de Jesus que isso não aconteça. Se tiver que terminar 2023 de algum jeito, que seja com o Espírito Santo. O resto é detalhe. Em nome de Jesus. Então, o Espírito Santo gostaria de trazer essa mensagem, lembrando de tudo que ele já fez, de tudo que ele vai fazer ainda, de que as coisas vão dar certo, mas vamos agradecer ao Senhor, sabe? No domingo é a conferência do avivamento, nós teremos então 3 domingos, mas glória a Deus pelo Espírito Santo. Eu fico imaginando, porque já estou terminando, irmãos, o próprio Jesus, ele chega para os discípulos, ele fala assim, olha, é melhor que eu vá. E os discípulos, vai vir um Jesus 2.0 agora, até parece que é melhor que o Senhor vá. O Senhor é Deus, o Senhor é Jesus, como que é melhor que o Senhor vá? E ele sabia do que estava falando. Jesus não poderia estar lá com os irmãos, se ele estivesse fisicamente, né? Jesus não poderia estar lá em Israel com os hebreus, com os judeus, e aqui com a gente em São Paulo, no Jardim Letícia, ao mesmo tempo. Mas o Espírito Santo, ele é onipresente. Ele está aqui, ele está no seu coração, ele está no meu coração, ele está com você que está assistindo essa live, ela está com os nossos irmãos da Holanda, com os nossos irmãos de Israel, e é Ele que nos fortalece, nos prepara, para que um dia a gente possa estar diante do Senhor, com as vestes brancas, porque Ele lavou com o seu sangue. Amém? Então, se coloque de pé, irmãos, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer ao Senhor Espírito Santo por tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida, sabe? Muitas das vezes, Jesus, Espírito Santo, a gente não dá o valor que o Senhor deve receber de nós, sabe, Senhor? Muitas das vezes o Senhor nos convida para ler uma palavra e nós não queremos, o Senhor nos convida a ouvir um louvor e nós não queremos, tomamos decisões sem consultar o Senhor, mas olha o que o Senhor fez conosco, o Senhor nos libertou, o Senhor nos lavou, o Senhor nos curou, o Senhor nos consola, o Senhor nos mostra coisas futuras, o Senhor nos ensina. Espírito Santo, nós só estamos aqui hoje por tua causa. Então eu quero aqui te agradecer, Jesus. Muito obrigado por conservar cada irmão em tua presença. Muito obrigado, Jesus, por me ter conservado em tua presença ao longo desses anos. E eu creio que o Senhor continuará a nos ajudar. Espírito Santo, muito obrigado por tudo. Fortaleça o nosso coração e que nós possamos aprender e cultivar um relacionamento pessoal contigo, dia após dia. Muito obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor fez. Cremos que o Senhor pode fazer mais, mas até aqui a nossa gratidão por tudo, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Sem o Senhor estaríamos perdidos. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Só nos resta irmos para o nosso lar debaixo da bênção do Senhor, né? Lembrando os irmãos, domingo nós voltamos com a nossa escola bíblica, às 9 horas da manhã, e às 18 horas nós estamos aqui para o culto de ceia do Senhor, e também para começar esses 3 domingos desse propósito. Você que já tem o Espírito Santo, peço para ele te encher um pouquinho mais, né? E aquele que está longe, vamos pedir para o Senhor, como foi pregado aqui, convencer o coração dele, porque só quem convence o homem é o Espírito Santo. Amém? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho,
e que a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam, vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus.